Olá! Há pouco tempo, o Vida News destacou um fato que eu aqui no Dedo de Prosa chamei de acidente de Chernobyl. Os moradores do bairro Aldo Pereira se lembram bem do caso lamentável. Naquela época, um dos caminhões fossa que trazem esgoto dos acampamentos da Anglo-América de Conceição do Mato Dentro para ser tratado aqui na nossa ET, derramou sua carga mal cheirosa no campinho lá do bairro. Até aquele incidente, o SAAI Guanhães vinha tratando o esgoto da cidade vizinha em segredo. Não havia contrato nem convênio, nada formal sobre o assunto. Naquela época, eu que vinha investigando a estranha importação de esgoto, sem qualquer notícia de negócio fechado, informei que o SAAI vinha tratando os excrementos da cidade vizinha, ocupando a nossa estação de tratamento aparentemente de graça. Se recebia algo, não havia contrato assinado, nem valores declarados, o que abre suspeitas enormes. Logo, em seguida, a direção do SAAI trouxe das férias a pessoa responsável pelos convênios. Postaram no site da autarquia itens do que seriam 2 convênios, um com a empresa Alfa 3 Locações, Estruturas e Eventos Limitada. Esse mesmo é o nome da empresa, com sede na cidade de Cerro, e o outro com a Colnorte Coleta de Resíduos Limitada, com sede em Linhares, no Espírito Santo. Segundo o extrato publicado, os convênios foram assinados no dia 31 de dezembro de 2013. O primeiro tem validade até o final deste ano e o segundo vale até o final de 2015. O objeto dos 2 convênios é o recebimento para tratamento mediante pagamento de efluentes não domésticos de empresas privadas na estação de tratamento de esgoto do SAAI de Guanhães. Além de trazer esgoto da cidade vizinha para tratar na nossa estação de tratamento e praticamente ter parado a mobilização para coletar e tratar o esgoto da nossa cidade, o SAAI fazia inicialmente sem nada documentado. Apesar dos extratos postados no site, no entanto, nada mais se soube do caso. Por exemplo, quanto é que o SAAI recebe para tratar esgoto dos vizinhos? O que faz com o dinheiro? Lamentavelmente, a diretoria do SAAI, numa postura totalmente obscura, não permitiu que sua assessoria de imprensa me passasse as informações sobre o convênio, que deveriam ser públicas. Na época, tentei falar com o diretor da autarquia, Luiz Pereira Rodrigues, mas ele preferiu não falar. Tudo bem, entendo que não queira falar com a imprensa, mas uma coisa é ele não gostar de falar, outra é permitir que sua vontade pessoal traga prejuízos à transparência do serviço público para o qual ele é regiamente pago. Tudo que é feito em órgão público deve ser público, com apoio de lei federal específica, devidamente regulamentada pelo município. Só resta cumprirem. Assim, esperei um tempo para que as informações fossem disponibilizadas no site. Mas 2 meses depois e nada. Nenhum balanço deste ano foi publicado para que se possa comparar as receitas. Procurei uma das empresas que fazem o transporte do excremento e que é citada no resumo do convênio divulgado. A assessoria da Alfa 3 inicialmente disse que teria o prazer em me responder, mas no dia 5 de fevereiro informou que as respostas dependiam da análise do diretor da empresa, que estava viajando e voltaria na semana seguinte. No dia 7 de março, um mês depois, reiterei meu pedido de informação. Desta vez, nem se dignaram a me responder. O que procurei saber, tanto do SAAI quanto das empresas, era para que pudéssemos entender melhor esse, digamos, negócio da China, de tratar esgoto da cidade vizinha. Depois de tanto mistério, ficamos com a maior de todas as dúvidas no ar. Se a negociação é tão boa para a nossa cidade, por que não se fala dela? Por que o SAAI tem uma assessoria de imprensa que não pode atender a imprensa? Algumas das perguntinhas de quem está querendo entender e ajudar a população de Guanhães a entender algo estranho ficaram no ar. São elas:
Desde qual data a Alfa 3 começou a levar caminhões de efluentes para a ET do SAI de Guanhães? Por que o convênio datado de 31 de dezembro só foi mencionado já em janeiro? Quem paga pelo tratamento desse material ao SAI? É a Alfa 3? Por que ela paga para o tratamento do esgoto de terceiros? Como é feito o pagamento e como é medido o serviço executado? É um valor por volume tratado ou é por período? A Alfa 3 recebe algum comprovante ou certificado do SAI de que o material foi tratado? Se o material não foi tratado, a Alfa 3 fica sabendo? Quantos pagamentos foram feitos? Qual o valor total até agora? Sabemos que os efluentes são oriundos dos acampamentos da Anglo-América em Conceição do Mato Dentro. Então, as empresas que têm acampamentos lá contratam a Alfa 3 para dar fim ao esgoto, certo? Quantas empresas são? Quanto a Alfa 3 recebe delas? Vocês sabem dizer se os efluentes são domésticos ou industriais? Quantos caminhões a Alfa 3 despeja na ET do SAI de Guanhães por dia, mês ou semana? Além da ET e Guanhães, vocês transportam esse material para outra estação de tratamento? Qual? Quantos trabalhadores são envolvidos nesse trabalho? Se alguém, enfim, entender que o conhecimento do assunto é direito de todo cidadão que paga a conta de água e nela uma taxa para coleta e tratamento de esgoto, podem responder ainda. Infelizmente, não vai ser desta vez que nossa prosa vai conseguir explicar esse assunto para você. Trouxe o caso do Chernobyl à tona, pois na semana passada moradores do bairro Novo Cruzeiro estavam revoltados com a constatação de que a prefeitura estava apagando a poeira das ruas do bairro com água de esgoto. Vídeo postado pela reportagem da Rádio Folha de Guanhães na internet mostra o caminhão-pipa retirando a água perto da fábrica de manilhas. Segundo a reclamação, vários bairros da periferia estão recebendo a água mal cheirosa, trazendo riscos enormes para a saúde das pessoas. Especialistas comentam que basta um pouco de sol para que a água contaminada seque e vá para dentro das casas das pessoas, em forma de poeira. O que o prefeito está querendo? Alguém ousa dizer? Alguém me diz que é por isso que ele comprou um carro importado de mais de 100 mil reais, só para ficar bem fechado dentro dele, com seu ar-condicionado e mandar poeira de fezes na cara das pessoas que confiaram nele. Lambança feita, assunto na mídia, apareceu a Margarida. O secretário responsável pelo ato mal cheiroso, Sr. Demerval de Pinho, reconheceu o que chamou de um equívoco e pediu desculpas. Anunciou que agora os caminhões-pipas vão coletar água do Ribeirão lá perto do Cruzeiro do Oricanga. Será que se alguém sofrer alguma doença por causa da infecção, ou melhor, por causa da infecção das ruas e do ar, essa pessoa se curará com esse pedido de desculpas? Sugiro que a secretaria faça como as baianas lá do Bonfim. Lavem as ruas com água de cheiro bom, para ver se os moradores se esquecem do fedor. É como diz muito apropriadamente o amigo Dalmir Lotti: os rios Graipu e Ipiranga se encontram e a história se repete. É esse conto do músico e escritor que leio agora para você. Conta-se que a Marquesa de Santos era invejada pelos vizinhos e senhoras frequentadoras da corte pelo fato de ser amante do imperador Dom Pedro I. Tal sentimento coletivo levou-as a um plano diabólico. Estas senhoras fizeram com que um escravo entregasse em mãos da marquesa uma caixa bem embrulhada com o melhor dos arranjos. Com o presente em mãos e o envelope contendo um bilhete assinado de forma irônica, a marquesa abriu o volume entregue e eis que dentro havia um monte de fezes de animais ainda acabados de sair das tripas.
Mais tarde, a marquesa solicitou a presença daquele escravo em sua casa e disse-lhe: quero que me entregues este embrulho às mesmas senhoras que aqui lhe enviaram. Ressabiado, lá foi o escravo a cumprir a ordem. Assim que entregou a tal caixa às senhoras, todas se puseram em alerta com o que poderia estar dentro do volume. Eis que, para a surpresa de todas, havia apenas flores, belíssimas flores, por sinal. No envelope anexo, um bilhete assinado pela marquesa: senhoras, recebam as mais belas flores de meu jardim, pois apenas damos aos outros aquilo que temos de melhor. Em Guanhães, o fato deu-se na razão inversa. O povo deu a alguém o seu melhor, um caminhão de votos que garantiu sua eleição, e o acesso de toda a sua família e apaniguados a benesses do poder. Em contrapartida, seu eleitorado recebe um caminhão de água de esgoto que inunda as ruas empoeiradas. Assim a história se repete, sinal que não aprenderam com os erros passados. Grato, meu amigo Dalmir Lotti, sempre preciso em suas análises. Será que caminhões de esgoto e água contaminada são o suprassumo, um símbolo de tudo que esta administração tem a oferecer aos contribuintes goianenses? Deixo um grande abraço para a Márcia Silva e a turma lá do Rock Lanche, que me ouvem enquanto trabalham. Grato pelo carinho da audiência. Um abraço também para a Betânia Miranda, baluarte da Escola de Samba Vai Quem Quer. E as mulheres que na semana passada estavam à beira de um ataque de nervos, hoje estão tranquilas. Os filhos delas voltarão a ter transporte para suas escolas. Com o apoio do Conselho Tutelar, as mães procuraram o Ministério Público. O promotor fez uma reunião ontem com representantes das escolas e da Secretaria Municipal de Educação. O transporte está garantido para o resto deste ano. O promotor entendeu que mudar crianças de escola com o período letivo em andamento pode prejudicar o rendimento dos estudantes. Assim, os alunos do Vermelho, por exemplo, continuarão a ter direito a ônibus para chegar à Escola Municipal Pio Nunes, lá no Pito. Isso comprova que quem tem direito precisa se unir e lutar por ele. Não pode cruzar os braços nem se calar. Parabéns a todos os envolvidos pela vitória do bom senso. Antigamente, um comercial dizia que a união faz o açúcar. Com o resultado deste caso, digo que a união faz as coisas acontecerem. Que durante o resto deste ano os responsáveis façam o planejamento adequado com pesquisa e levantamento de vagas em todas as escolas, que as mudanças aconteçam com fundamentos adequados. E agora mais essa. Alguns pais de alunos matriculados na creche CEMEI estão indignados. Reclamam que a situação na creche não anda muito bem há algum tempo. Faltam servidores. Alguns cargos vagos não encontram interessados. Segundo eles, há um clima muito pesado entre a direção da escola e seus funcionários. Antes que a situação se complique, afetando as crianças, seria interessante uma audiência pública em que pais, funcionários, direção e secretaria se encontrem para colocar os pingos nos is. Não se pode desperdiçar a boa estrutura da creche com descuidos do lado humano, que é o que sustenta tudo. Falo deste assunto a pedido de pessoas que pedem para não serem identificadas ainda. E fica a dica: vamos cuidar bem do que é nosso. Mas isso é uma outra prosa. Um abraço.